Hoje nós estamos aqui no Teatro Amazonas. Venho mostrar para vocês Teatro Amazonas, por dentro do Teatro Amazonas. Não podemos falar muito porque nós estamos com nossa guia aqui. Um sistema de energia elétrica desde a sua inauguração. Lembrando que ele foi inaugurado há 126 anos atrás, que era bem moderno para a época, tá bom? E Manaus foi a primeira capital brasileira a possuir um sistema de energia elétrica. Aqui também temos uma representação de vestido, então eram vestidos similares a esses, que as moças vinham prestigiar as apresentações que aconteciam no palco do Teatro Amazonas. Uma curiosidade não somente sobre os vestidos, mas sobre as demais roupas da elite da época, é que elas não eram lavadas aqui na nossa cidade de Manaus, elas eram enviadas para a Europa para a região. Isso porque eles acreditavam que a postura dos rios que nós temos aqui na nossa região poderia de alguma forma manchar ou danificar as roupas. Então, eles enviavam para a Europa e 6 meses depois, todas as roupas retornavam limpas para Manaus novamente, ok? Então, é bem complicado, né? Por aqui, por favor. Antigamente, tá famoso. Haja roupa, né? Imagina o cheirinho, E é um camarim das pessoas, né? Artistas que aproveitaram como ópera. Esse é a roupa, né? Na época o pessoal usava para espetáculo, para as baronesas, né? Essas roupas. Olha só como que ela é. Aqui é o espelho e a cadeira. O pessoal se maquiava na época, as roupas. Agora nós vamos subir e mostrar mais um pouquinho para vocês. Estamos aqui no Teatro Amazonas. Aqui nós estamos entrando para dentro. Muito bem, senhoras e senhores, vocês lembram que eu comentei sobre as cadeiras? Que as cadeiras que nós temos hoje em dia, elas não são as cadeiras originais. Pois bem, aqui nós temos alguns exemplos das cadeiras originais do Teatro Amazonas. Como vocês podem reparar, ela é bastante semelhante às cadeiras que nós temos hoje em dia. O que vai mudar é a questão do assento. Então, esse material aqui é a famosa palhinha indiana, justamente com esses buraquinhos que era para poder facilitar a circulação do vento, que era o meio de ventilação natural que a gente tinha. Então, o disco de metal ele ficava aqui embaixo, trazendo o vento que circulava do lado de fora para dentro do teatro. Só que com a chegada do ar-condicionado, esse material começou a ressecar e ele começou a quebrar, como vocês podem reparar bem aqui. Então, por isso, foi necessário a troca das cadeiras, tá bom? Isso daqui é um exemplo das cadeiras que ficavam na plateia. E, do outro lado, um pouquinho mais trabalhada, a única que oferecia um pouco mais de conforto, é um exemplo das cadeiras que ficavam no camarote do governador, tá bom? E, além das cadeiras originais, aqui nós temos outros exemplos de móveis de época. Então, esse conjunto de cadeiras é o famoso conjunto das cadeiras namoradeiras. O nome é bem explicativo, mas naquela época o namoro costumava funcionar um pouco diferente do que funciona hoje em dia. E era muito mal visto pela sociedade um casal ficar juntos a sós antes do casamento. Então, como que funcionava o namoro cortejo naquela época? O rapaz sentava aqui nessa ponta, a moça sentava aqui nessa outra ponta. Adivinha quem sentava aqui no meio? Exatamente, os pais da moça, os pais, os outros familiares, como irmãos, tios, enfim, quem coubesse aqui no meio, tá bom? E sempre de frente para a namoradeira tinha que ter um espelho. Esse espelho ele tinha uma determinada função. Qual é? Se o rapaz sentasse aqui, ele não enxergava o seu reflexo, mas ele enxergava o reflexo da sua amada. E a mesma coisa da moça que ficava aqui, ela não se enxergava, mas enxergava o reflexo do seu namorado através do espelho. E usando o espelho, que os casais mandavam beijinhos um pro outro, acenavam, piscavam, e esse era o máximo de contato que eles tinham até o dia do casamento. Isso porque os pais que ficavam bem aqui no meio, eles enxergavam o seu reflexo, enxergavam os dois lados, então eles estavam de olho o tempo todo, ok? Então, sem contato físico nenhum até o dia do casamento. Então, qual namoro vocês preferem? De antigamente ou de hoje em dia? Qual é melhor? Hoje em dia, né? E sobre esse espelho aqui, pessoal, esse é o famoso
famoso espelho da verdade. Isso porque nós acreditamos que ele é uma réplica de um espelho feito de cristal. O espelho de cristal, ele entrega uma distorção mínima da nossa imagem. Então, a forma como nós estamos nos vendo através desse espelho é o mais próximo do que verdadeiramente somos. Então, quem quer ver seu verdadeiro eu aqui pode ficar à vontade, tá? E a gente tem uma pequena historinha sobre esse espelho que somente pessoas bonitas conseguem enxergar seu reflexo. Então, você está se vendo aqui, eu tenho boas notícias para vocês, ok? Tá todo mundo se vendo aqui? Ah, então todo mundo aprovado, tá bom? Então, agora nós vamos para o Salão Nobre, tá? O salão mais original que nós temos aqui dentro do Teatro Amazonas. E eu peço para vocês pisarem somente no tapete vermelho, tá bom? Vocês podem entrar por aquela porta ali e me aguardar dentro do salão. Fica muito dúvida, né? Vai testar? Confirmado, tudo certo. Aqui também foi. Aqui foi gravada a minissérie Amazônia também, né? Que os pessoal chegavam, os atores chegavam aqui. Que foi várias cenas gravadas, nós estamos aqui no fim do teatro, mostrando tudo para vocês. Aqui era um salão nobre, onde os pessoal tomavam vários coquetéis na época da auge da borracha, né? Que é um espetáculo maravilhoso. Aqui é a nossa guia que está mostrando tudo para vocês. E era nesse espaço que costumavam acontecer as famosas festas, os bailes da elite da época, tá bom? Então era nesse ambiente que a gente local se reunia para dançar, conversar, beber, falar sobre a vida, os negócios. E aqui nós temos o único piso original do Teatro Amazonas. Essa é a razão pela qual nós podemos pisar somente no tapete vermelho. Isso porque nós precisamos preservar a técnica desse piso, que é a técnica da marchetaria. Ou seja, nada desse piso é grudado ou pregado. Ele é todo encaixado, como se fosse um grande quebra-cabeça gigante de 12.000 peças. E nele nós temos 4 tipos diferentes de madeira, sendo esses carvalho, nogueira, boldo e mole. Nós temos também 16 colunas com base de mármore Carrara. Seu corpo é feito de gesso, porém ele foi pintado para poder simular o tronco de uma árvore. Isso porque nas paredes nós temos outras pinturas que fazem referência à fauna e à flora da Amazônia. Então nós temos várias árvores, nós temos os rios, nós temos uma onça pintada bem aqui, para transmitir a ideia de que nós estamos dentro da floresta amazônica, aqui dentro do Teatro Amazonas, tá bom? Exceto por essa pintura central aqui, que ela é uma referência à mais importante ópera brasileira, que é a ópera O Guarani de Carlos Gomes, tá bom? Também temos outra pintura presente aqui nesse espaço, dessa vez pintura no teto. Essa pintura no teto tem por nome A Glorificação das Belas Artes da Amazônia. Ela foi feita pelo italiano chamado Domenico De Angelis. Domenico De Angelis também foi responsável pela decoração desse espaço. E nela nós temos a figura da deusa Vitória bem aqui no centro, essa de vestido amarelo e de braços abertos. Todo mundo conseguiu visualizar? Muito bem. Na deusa Vitória foi utilizada a mesma técnica do quadro mais famoso do mundo, que é a técnica da perspectiva, do quadro Mona Lisa. Ou seja, não importa se você vai para frente, se você vai para trás, você tem a impressão que a deusa está acompanhando com o olhar, tá bom? Para finalizar, nós temos 32 lustres feitos de vidro de Murano. Os únicos lustres que não vieram da França e sim da Itália, já que o responsável pela decoração desse espaço foi italiano, foi o Domenico De Angelis, ok? E à frente de vocês nós temos a varanda do Salão Nobre, mostrando também a vista mais privilegiada do Teatro Amazonas. Vamos falar. Nós estamos indo agora para a varanda do Teatro Amazonas. Esse é o espelho, né? Na época que o pessoal todo, se olhar para esse espelho, as baroneiras, os barões que passaram pelo corredor aqui. Vamos passar. Nós estamos entrando aqui. Foi gravado várias cenas da minissérie Amazônia, né? Agora Pérez, Salão Nobre, onde tinha vários atores, atrizes, outras cidades entraram por aqui. Aqui nós estamos mostrando tudo para vocês. Aqui nós estamos aqui de fora mostrando para vocês. Na área nobre do Teatro Amazonas. É só essa paisagem. E tem muitos guias tirando as fotos, levando lembrancinha para você.
Você que não conhece o Teatro Amazonas, venha conhecer, né? Nosso teatro. Esse teatro belíssimo, muita gente nesse momento agora. Olha só. Com essa imagem, né? Com essa imagem muito linda. Esse foi Riqueza do nosso Amazonas. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Obrigado você que está assistindo o nosso vídeo. Muito obrigado. Espero fazer mais vídeos para vocês. Tchau, um beijo, até a próxima.